Você vai perceber que em muitos projetos que a gente faz na nossa vida profissional, seja com tecnologia ou sem, o gerenciamento de tarefas é uma questão muito importante. Existem diferentes metodologias, muita coisa por aí, e eu não vou aqui falar para vocês delas. Na verdade, eu quero trazer um compilado para vocês, de alguns livros que eu li. Um deles é A Tríade do Tempo e Por que as Pessoas Não Fazem o que Deveriam Fazer, do Christian Barbosa, e também o livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. Esses livros, eles, no geral, eles trazem algumas técnicas muito importantes de como você coloca no seu dia a dia, gerencia as suas tarefas para você ser mais produtivo. Então, eu quero trazer esse aspecto aqui nesse vídeo. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui nessa tela. Então, imagina só, como eu vou colocar na prática, gente, de verdade, como é que eu trago, organizo minhas tarefas para vocês. Então, dentro das minhas tarefas, eu tenho tarefas relacionadas ao meu trabalho, que meu trabalho que envolve análise de dados. Então, eu faço tudo isso e minha outra atividade que é relacionada à pesquisa. Então, desenvolvimento de artigo, orientação de aluno de doutorado e mestrado, enfim, trabalhos acadêmicos, enfim, na parte da pesquisa. Pesquisa de pós-doutorado, enfim. Agora, como é que eu organizo essas atividades? Então, primeiramente, esses livros que eu citei para vocês, eles tratam tarefas da seguinte maneira: as tarefas elas têm que ser organizadas de forma diária. Então, eu organizo por dia. Então, no meu dia, eu organizo essas tarefas. Então, eu organizo as tarefas por dia. Eu tenho aqui o meu dia, colocar aqui na parte superior. E as tarefas eu organizo por dia. Agora, que tarefas entram nesse dia? Então, você tem que definir as 5 principais tarefas que você executaria aquele dia. E como você seleciona essas tarefas, né? Então, como você seleciona essas tarefas? Primeiro, as tarefas elas não podem depender de terceiros, porque se depender de terceiros, você tem uma grande chance de fracassar com essas tarefas na execução das mesmas. Então, por isso, as tarefas têm que ser, têm que depender exclusivamente de você. Então, é um detalhe que eu trago. Outra coisa, essas tarefas elas precisam, deixa eu pegar aqui, eu vou colocar assim que vai ficar melhor. Você precisa organizar as tarefas por dia. Então, você organiza suas tarefas por dia. E nesse dia você vai definir as 5 principais tarefas que você vai executar. Então, a quantidade você vai colocar de 5, no máximo 5 tarefas, tá? Então, você pega aqui suas 5 tarefas. Dessas 5 tarefas, bagunçou um pouquinho aqui. Peraí. Dessas 5 tarefas, eu preciso que eu faço? Eu defino, eita, tá bagunça aqui. Tecnologia me batendo aqui. Pronto, assim. Dessas 5 tarefas, eu determino aquela tarefa em que, se eu fizesse somente ela, eu ficaria muito feliz. Então, você organiza as tarefas por dia. Então, o que eu faço? Todos os dias, de manhã bem cedo ou na noite anterior, eu faço esse meu planejamento, depois eu lanço num software aqui que eu faço o meu controle. As tarefas do dia, tarefa que eu digo aqui em relação ao profissional, tá? Eu coloco que eu posso fazer no máximo 5 tarefas. Essas 5 tarefas envolvem toda a complexidade que vocês imaginam aí com que de trabalhar em tecnologia, tanto programar determinado módulo,
tratar determinada base de dados, enfim, tudo que envolve esse contexto. Então, cinco tarefas. Dessas cinco, eu defino qual que é a tarefa principal, vamos dizer assim. Vamos chamar ela de principal. Essa tarefa principal é aquela tarefa que, quando eu finalizar, eu vou ficar feliz. Essa é aquela que, se tudo der errado no dia e essa eu concluir, eu tive um dia feliz. Então, é essa, nesse critério aqui, nesse aspecto, que eu quero que vocês percebam a diferença. Então, eu organizo minhas tarefas por dia, ou seja, no dia bem cedinho, ou à noite, na noite anterior, defino quais são as minhas tarefas e delas qual é a principal, ou seja, aquela que eu terminar, se eu não conseguir fazer nenhuma outra, eu fizer ela, eu ficaria feliz com o meu dia, eu senti que meu dia foi produtivo. Então eu defino isso. Tá, beleza. Então, passando por todos esses aspectos, nós vamos precisar dar tempo para as tarefas, ou seja, você não vai ficar executando elas sem tempo. Então, você vai precisar de executar elas com tempo. Então, nós vamos definir o tempo da tarefa, o tempo, ou seja, o tempo que essa tarefa exige, o que que essas tarefas exigem de tempo. Então, para definir o tempo, segundo a literatura que eu li, esses livros, eu defino esse tempo em ciclos. Então, eu defino aqui que, para mim, um ciclo é igual a 25 minutos. Que um ciclo é igual a 25 minutos. Então, para toda tarefa, eu defino aqui uma, um tempo, tá? Eu defino um tempo, e esse tempo, que é o tempo que eu determinei aqui para minha tarefa, eu determino ciclo. Quantos ciclos eu determino? Nas primeiras semanas vai ser bem difícil você conseguir mensurar isso. Então você coloca o seguro. Para mim, cada ciclo é 25 minutos. Eu controlo no Pomodoro, que é aqueles aplicativos de tomate, trabalho focado, hiper focado 25 minutos, descanso 5 minutos, enfim, e faço ciclos. Então, o que que eu determino? Eu determino da seguinte forma: ó, tarefa, por exemplo, ler uma documentação de determinada tecnologia, um ciclo, 25 minutos. É o tempo suficiente para mim ler um material. Programar um módulo tal, dois ciclos, ou seja, uma hora, 50 minutos, que eu vou demorar ali para fazer aquilo. Então, eu determino todos esses ciclos para cada uma das minhas atividades. Geralmente, minha atividade mais demorada é quatro ciclos, ou seja, 2 horas. Por que isso? Porque se a tarefa, preste bem atenção, se a tarefa excede 2 horas, ou seja, se você demora mais do que 2 horas para fazer uma tarefa, só representa que ou você está com dificuldades de fazer essa tarefa e você vai precisar de ajuda, ou é uma tarefa que depende de terceiros, ou seja, depende de fatores, de circunstâncias de outras pessoas, de resultados de outras pessoas para você executar essa tarefa com excelência. Então, por isso, eu me limito a no máximo, 4 ciclos. Então, a minha tarefa mais demorada é 4 ciclos, que são 2 horas. Ou seja, eu faço os cálculos aí. Se você tem 5 tarefas e a tarefa máxima é 2 horas de tempo hiperfocado, você vai ter aí se duas tarefas nesse período, de 4 ciclos, vai demorar 4 horas, ou seja, já foi todo o seu período da manhã. Se você tem mais duas tarefas também de 4 ciclos, ou seja, de hipercomplexidade, vai ser o seu dia inteiro e ainda vai ficar faltando você concluir uma tarefa. Vocês entenderam porque no máximo é 5? Por causa disso. Agora, eu tenho um esquema aqui
todo bacana, que eu, por dia, eu paro para planejar minhas tarefas antes de começar a trabalhar, defino as 5 principais tarefas, defino qual é a minha tarefa principal, ou seja, aquela que me traz satisfação ao concluir, porque isso é importante. Lembra que eu estou trabalhando com vocês aqui, é produtividade. É você ficar feliz com o que faz, você ficar motivado com o que você faz. Então, por isso que eu coloco essa questão de sentimentos na tarefa que você está fazendo. E você define o tempo. Agora, por que tudo isso? Porque quando você define as tarefas que você vai fazer, as tarefas, você simplesmente está definindo aquelas prioridades, ou seja, o que vai lhe dar mais resultado. Se você não está se recordando, né, você vai se recordar disso aqui. Você vai se recordar, porque isso aqui é aquela famosa 80-20, né? Quando a gente define essas tarefas, você na verdade está usando aqui aquela técnica do 80-20, que muita gente fala aí, mas você não sabe usar. E essa técnica do 80-20 aqui, se você não sabe definir suas prioridades, ela não funciona. E o pior, se você não coloca um tempo nela, por que que é importante a questão do tempo? Com o tempo aqui, na verdade, a gente está aplicando um conceito aqui que se chama Lei de Parkinson. Aqui, é a Lei de Parkinson. Lei Parkinson, colocar assim. Que essa lei ela diz o seguinte, que você se torna mais produtivo quando você cria uma urgência para você. Então, na verdade, essa essa estrutura é para que você se torne mais produtivo. Então, a ideia é que após você definindo, ou seja, você está já definido o que é importante você executar naquele dia, você vai definir um tempo. E esse tempo você vai tentar cumprir ele à risca. Se você colocou que você tem que terminar determinado módulo em 2 ciclos, ou seja, 1 hora, você vai se esforçar o máximo para terminar ele em 1 hora. Depois da primeira semana, na segunda semana, com esse ritmo, você vai começar já a mensurar de maneira correta o tempo que você leva para executar suas tarefas. E a lei de Parkinson é para criar essa urgência nesse processo, ou seja, alinhando a técnica 80-20, ou seja, você filtrar as 20% das coisas que lhe dão 80% de resultado aplicando a urgência, você vai focar, hiperfocar. A ideia é essa. Então, pronto, eu apliquei o conceito básico. Agora, na prática, quando você vai definir suas tarefas, o que você faz? Então, na prática, gente, quando você vai definir suas tarefas, você tem que lembrar o seguinte: mais importante do que definir o que você vai fazer é você definir o que você não vai fazer. Exatamente. Você vai definir 5 principais tarefas que você vai cumprir aquele dia, que vão lhe trazer mais resultado aquele dia. Vai definir qual é a tarefa que você vai executar aquele dia, que vai lhe trazer felicidade, satisfação a cumprir isso. Eu estou feliz comigo, eu estou orgulhoso do meu trabalho no final do dia. Você define. Você define o tempo para poder criar essa sensação de urgência e você cumprir. Ou seja, no meu caso, eu uso um software em que eu coloco os ciclos, coloco 25 minutos para cada um deles, e com esse ciclo definido, eu boto para rodar. Aí quando o computador apita, puf, é hora de terminar aquela tarefa. Às vezes eu termino antes, ótimo, ganhei tempo. Então, quanto mais rápido você executa suas tarefas, mais você ganha tempo. Então, eu coloquei dessa forma. Ah, e nesse compilado, então, ou seja, você definiu isso, seguiu esse ritmo. Então, quando você está escrevendo, então é o fato antes de começar. Então, antes de começar a trabalhar, antes de começar, aí nós precisamos fazer um deverzinho de casa. Então, tudo isso aqui, eu vou pegar isso aqui, eu vou colocar aqui
num quadrado separado. Então, isso aqui é a questão da preparação, vamos chamar assim, preparação. Agora, para executar as tarefas, qual é a sua postura para executar as tarefas? Então, para executar as tarefas, é super importante e de grande relevância que você faça o seguinte: primeiro, após definir tudo isso, definir todos os passos, você vai definir o que não fazer. Exatamente isso, tá, gente? Você vai definir o que você não vai fazer. Aí essa aqui você não tem limites, tá? Defina o que não vai fazer. E o que que eu coloco nessa lista do que não vai fazer, gente? Você vai colocar, sabe o quê? Só uns lembretes. Você vai colocar, você vai colocar que você não vai acessar a internet, celular, redes sociais ou qualquer coisa desse tipo, dessa natureza, para você terminar suas atividades, ao menos que seja hiper necessário, ou seja, que faça parte do seu trabalho. Você vai colocar que você não vai assistir mais de 1 hora de televisão por dia. Você vai colocar que você não vai ler nada desnecessário, ou seja, tudo com foco. Você vai colocar que você não vai fazer tarefas fora da lista que você determinou. E você vai colocar que você não vai fazer. Você não vai fazer. Preste atenção. Você vai seguir a lista no sentido de prioridade. Ah, surgiu um evento circunstancial ou coisa do tipo. Você vai ter que avaliar muito. Você não vai fazer nada que está fora da lista. Você não vai perder tempo com besteira. Você não vai ficar lendo nada de política. Você vai ter hiperfoco. Não vai fazer tarefas em mais de uma tarefa por vez. E não vai ficar perdendo tempo olhando e-mail toda hora. Então, quando você define essas prioridades, você consegue executar isso aqui com excelência. E eu desafio você a experimentar fazer isso, porque quando você faz isso, meu amigo, seu dia é super produtivo. Você em poucos dias começa a ter um grande avanço. Claro que tem coisas que não dependem só de você, por isso que ela não pode estar lá. E você vai se motivando, vai ficando orgulhoso do trabalho que você faz, isso é muito bom. Então, defina essas prioridades, defina a lista do que você não vai fazer. Então, repassando aqui para vocês uma revisão, as tarefas elas têm que ser feitas por dia. No dia você define as tarefas ou um dia anterior. Quantidade de tarefas, 5 tarefas. Dessas 5, você escolhe uma que é aquela principal, que se você fizer ela naquele dia, acabou, o dia ganhou o dia. Aí você faz ela. Automaticamente você está aplicando a 80/20 porque você vai estar filtrando realmente o que lhe traz resultado. Mas isso você só vai definir de verdade se você colocar tempo para executar. Porque é o que a gente chama da lei de Parkinson aqui, que você vai criar uma urgência para você. Se você não criar essa urgência, sabe o que você vai fazer? Escuta, você vai começar a enfiar um monte de tarefa aqui nessa quantidade e você vai ferrar o seu dia. Vai chegar no final do seu dia achando que você não fez nada. Aquela sensação que trabalhou, trabalhou, trabalhou e não teve um dia produtivo. A lista do que não fazer é bem simples. Não fazer nada em paralelo, não fazer nada, colocar aqui, não fazer nada em paralelo, não fazer nada que você que consuma seu tempo, ou seja, rede social, coisas do tipo. Quando estiver trabalhando nos ciclos lá de 25 minutos, é focado no trabalho, 100%, porta do escritório trancada, de onde você estiver,
fone de isolamento. Você pode usar essas técnicas e focado. É importante saber dizer não, ou seja, às vezes as pessoas vêm lhe pedir coisas que você não consegue entregar aquele dia de forma adequada e você diz que consegue. Então, falar não é uma habilidade muito importante. E essa atividade e essa técnica ela funciona se você trabalhar nesses aspectos. Defina o que vai fazer, defina o que não vai fazer, prioridade. Dentre isso, dentre essas coisas, coloque esses aspectos de isolamento total. Então, quando você estiver produzindo, celular em modo avião e longe de você. Por quê? Porque no hábito você pega. Então tem que estar longe de você. Computador naquele modo concentração. Fecha o seu navegador, não acessa a internet. De preferência, quando estiver definindo suas atividades, já pegue todo o material, tudo que você precisa para executar aquela tarefa. Ah, mas eu preciso. Chegou num ponto aqui da tarefa que eu tenho que tomar uma decisão com uma chefia ou coisa do tipo. Aí você entra em contato com a chefia, consumindo aquele tempo que você está usando. Se você não conseguir uma resposta imediata, você pausa. E se não conseguir a resposta naquele dia, tá tudo bem, porque as outras tarefas você conseguiu fazer. Então, entenda esses aspectos da nossa maturidade profissional. Eu fico com esse vídeo aqui, vou finalizar aqui mostrando, deixando o esquema aqui para vocês verem. É, essa dica que eu deixo para vocês tem me ajudado muito, tem me trazido muita alegria, muita felicidade. É, eu tenho conseguido gerenciar melhor minhas tarefas. Tem dias que você vai estar super estressado e manter essa rotina dessas atividades são muito boas. Geralmente, quando eu tenho um dia bem difícil na semana, gente, é porque eu não segui esse rito aqui por alguma razão. Então, espero que Deus abençoe você e sua família e que isso lhe ajude, essas dicas lhe ajudem a ser um profissional de excelência, que é isso que eu desejo para você. Muito obrigado e a gente se vê por aí.